Aqui estamos, amigos, irmãos, para mais uma vez falar da gloriosa Palavra de Deus. Hoje eu quero falar daquilo que está escrito. Tudo tem que estar escrito para que o homem entenda. Tudo foi escrito para nosso aviso, para que nós aprendamos com o Senhor Jesus. Não adianta o homem querer partir numa coisa onde não está escrito. E nós queremos o que está escrito, porque o que está escrito está gravado para a nossa salvação. Eu quero deixar um começo aqui o seguinte. No capítulo de João 7, e versículo 37 e 38, o Senhor Jesus disse essas palavras. 37 e 38, capítulo 7, versículo 37 e 38 de João, que diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão dos seus ventres. Quem crê em Jesus, como diz a Escritura. O homem aprende de uma forma parcial. Lá em João mesmo, capítulo 5, versículo 39, para o homem examinar a Escritura. Jesus falou para o homem examinar a Escritura. E depois ele fala: quem crê em mim, como diz a Escritura. Muitos acham que não precisa ter conhecimento para entrar no céu. Mas como você vai saber como diz a Escritura? O que está escrito na Escritura, se você não a examinar? Como você vai saber disso, se você não tiver uma base escrita? E a base é a Bíblia, que está escrito, que, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva vai trazer salvação a outros, vai ensinar os outros. Você vai ser um homem, uma mulher usada por Deus para ensinar os outros. Você vai aprender como está escrito. E tudo que foi escrito para nós, irmãos, é para nos ensinar. João 5,39 fala para o homem examinar a Escritura. Mas só que o homem é preguiçoso, todo homem tem preguiça de ler. E é preciso dedicar, ter sede, irmãos, de aprendizado, ter sede de salvação. Mas aí você vai onde está escrito, não é? No capítulo 5 e no versículo 46 e 47 de João, diz assim: Jesus estava conversando com os fariseus, os religiosos da época. Falou para eles: olha, porque se vós cresse em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Porque Moisés estava escrevendo de Jesus. Por isso, Moisés viveu muitos anos antes de Jesus. Foi primeiro que Jesus. E ele escreveu de Jesus. Aquelas palavras estavam falando do Senhor Jesus. Então, irmãos, ele escreveu de Jesus para isso mesmo. E o que está escrito é valioso demais, irmão. As pessoas não prestaram atenção naquilo que está escrito. Em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 7, no versículo 4 diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Porque Satanás falou para ele, ó, chegando ele, o tentador disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ele disse: Está escrito. O está escrito está em primeiro plano. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. No versículo 7, no 6, e disse-lhe, Satanás fala outra vez para ele, e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Até o Satanás usou a palavra está escrito. Aos seus anjos dará ordem a meu respeito.
a teu respeito. Tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás estava tentando o Senhor Deus dele também, não é? No versículo seguinte, irmão, no versículo 7, no versículo 10, então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, no singular, irmão, servirás. As pessoas não prestem muita atenção naquilo que está acontecendo com a leitura, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, no singular. Ou seja, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Jesus seria mentiroso se tivesse um outro Deus. Só a Ele servirás. E os anjos chegaram no versículo 11, só a Ele servirás. O que está escrito, irmãos, é para aviso nosso. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, Paulo fala que ele aplicou, ele fala para que, assim, capítulo 4, versículo 6 de 1 Coríntios. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança, a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Não ir além do que está escrito. Nós podemos ir, irmãos, somente até onde está escrito. E o que está escrito é verdade. A palavra de Deus é pura, conforme Salmo 12, versículo 6, é pura. É como prata refinada 7 vezes em forno de barro. Ela é refinada muitas vezes, ela é pura. E ela é uma palavra viva, irmão. Ela é uma palavra viva, ela não pode morrer. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, também diz assim, sobre o que está escrito, irmãos. Capítulo 10, versículo 11, diz assim, eu estou lendo, irmãos, para que as pessoas prestem mais atenção no que aquilo que eu estou falando, não estou falando de mim, falando do que está escrito. Ora, capítulo 10, versículo 11, 1 Coríntios. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura e estão escritos para aviso nosso, para que já são chegados os fins do século. Naquele tempo de Paulo já estava chegados os fins do século, já pregava o fim das coisas. Porque Deus, irmãos, anuncia as coisas que não são como se já fosse, conforme Romanos 4,17. Então, figuras estão escritas para aviso nosso, para nos avisar que as coisas estão acabando. E o mundo está por um triz, e o homem está procurando borboleta por aí. Em Marcos 1,15, Marcos 1, capítulo 15, a Bíblia é clara, quando diz que o homem acreditar no Evangelho. Os tempos estão findados, portanto, creia no Evangelho. Mandou crer naquilo que está escrito, irmão. E é o que o homem não quer crer, é no que está escrito. Mas, em Jeremias 19, e versículo 10, Jeremias capítulo 6, versículo 19, versículo 10 e 19, capítulo 6 de Jeremias, tem algo impressionante. Capítulo 6, 10 de Jeremias, diz assim, a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não pode ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. No versículo 19, aqui está dizendo que aquele povo lá não gostava da palavra de Deus, mas eu estou falando para um povo que gosta da palavra de Deus. Se você gosta, degustem bem a palavra de Deus. No versículo 19, diz assim, e sucederá que, quando disser, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então dirá, como vós me deixastes e serviste a deuses estranhos na vossa terra, assim sereis estrangeiros em terra. Eu li o versículo errado, viu, irmão? Em terra vossa. Como pus aqui o versículo 19,
capítulo 6 e versículo, eu estou lendo o lugar errado, irmão. O vento aqui está me atrapalhando, irmão. Versículo 19 mesmo, mas é do capítulo 6, eu estou lendo o 5 porque eu estou ao ar livre e aí a Bíblia não para, e eu fui ler. No versículo 6, 19, ouve tu, ó terra, terra é o homem é a terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto do seu pensamento, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. O povo rejeitam a lei do Senhor, não gostam da palavra de Deus. E a palavra de Deus é a fonte da vida, é onde vai fazer um homem ser rios de água viva, onde o homem chegará a algum lugar. Mas aqueles que estão escolhidos do Senhor, olha, irmãos, lá no ano 60, depois de Cristo, o mundo já tentava mudar a palavra de Deus. O homem queria mudar a palavra de Deus. No versículo Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 em diante, o homem já queria mudar a palavra de Deus. Mas ela é imutável, porque ela permanece eternamente, porque ela é a palavra de um Deus vivo, e a palavra de Deus é viva. Então está escrito assim, Paulo falando aos Gálatas, 60 anos depois de Cristo. Maravilho-me que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O homem já estava procurando outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja mentiroso, seja maldito. Outro evangelho. O homem mudou a palavra de Deus. O homem tentou mudar, só que não conseguiu, irmão, porque a palavra de Deus é viva. Não é assim as coisas? Judas 1,4 diz o seguinte: porque se introduziram, entraram alguns, isso, irmãos, tudo no século I da era cristã. Porque se introduziram, Judas 1,4. Porque se introduziram alguns, que já antes estava escrito para esse mesmo juízo, homens ímpios que transformam em confusão a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Homens que querem mudar a palavra de Deus, que querem destruir a palavra de Deus. Isso já vem desde muitos anos, desde o começo, irmãos, é assim. O homem querendo mudar, que já antes estava escrito para essas mesmas coisas. Homens ímpios que transformam a palavra de Deus em confusão e querem transtornar o evangelho de Cristo, querem mudar o evangelho de Cristo. Só que a palavra de Deus é muito perfeita, irmão. Em 2 Pedro, capítulo 3, e versículo 16, irmãos. 2 Pedro, capítulo 3, e versículo 16, diz algo maravilhoso, irmão. Falando disso, como em toda a sua epístola, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as Escrituras para a sua própria perdição. O homem que transforma a palavra de Deus, que muda a palavra de Deus, está mudando para a sua própria perdição e não sabe, porque está aí inocente aprendendo com o homem. Mas na verdade, irmão, no versículo 12 de Gálatas 1,12, é igual Paulo falou porque ele diz assim, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. E a mesma coisa eu te digo, o que eu aprendi por revelação de Paulo, de Jesus Cristo, mas eu examinei a palavra de Deus. Em Colossenses 1, versículo 26, está escrito: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi mostrado a seus santos. O mistério, esse mistério é Deus em Cristo. O homem precisa compreender isso. Esse mistério é muito grande. Agora, por que isso chegou a nós? Sabendo nós que Pedro morreu aos 67 anos da era cristã. Paulo morreu aos 67 anos, junto no mesmo dia que Pedro, segundo enciclopédias, não é a Bíblia,
mas todos morreram com 100 anos. João, que morreu depois, morreu aos 99 anos, o último a morrer. Então, a igreja verdadeira durou somente um século. E o homem veio transformando a igreja. Martim Lutero, Calvino, Wesley, veio transformando a igreja, mas não chegou num pleno conhecimento, porque não buscaram na fonte verdadeira do primeiro século. Já buscou uma igreja adulterada, transformada por alguém que não tem conhecimento bíblico. Não foi lá buscar na rocha verdadeira onde está a água da vida. Começou parcialmente de lado aí, certo? E como essa igreja, como esse ensinamento chegou a nós, foi através da Bíblia, mas foi examinando. Porque em Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. É como espada penetrante de 2 gumes, que vai à divisão da alma e do espírito. Ela é apta para ensinar. A palavra de Deus é viva, ela permanece eternamente, irmão. Só que, porém, parece que está escondida aos olhos do homem. Porque o homem não atenta para isso, não examina a Escritura. Se não examinar, você não vai aprender. E por que ela é viva? Porque em capítulo 6 de Timóteo capítulo 6, versículo 15 e 16, 1 Timóteo 5, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e 16, está escrito assim, lá atrás em Hebreus fala que a palavra de Deus é viva, e aqui fala, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aí no versículo 16 diz assim, aquele que tem, ele só, a imortalidade. A palavra do Deus imortal, é o único imortal, por isso a palavra não morre. A memória continua eterna, porque ele é imortal e a sua palavra é a sua memória. A palavra de Deus é permanente para sempre. Só que há alguns, é um mistério, que o homem não quis descobrir. O homem não foi buscar os conhecimentos bíblicos para compreender a palavra de Deus. Então, irmãos, é complicado essas coisas, né? No Salmo 22, versículo 30 e 31, Salmo 22, versículo 30 e 31. Quero ler também para vocês. É meio difícil folhear a Bíblia aqui, mas vamos devagarzinho que dá certo. Salmo 22, versículo 30 e 31. Está escrito assim, uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer. Portanto, ele o fez. Aquele que Deus o fez vai anunciar essa semente. Mas tem que ser feito por Deus. Como Isaías 43:7 fala, aqueles que são chamados pelo seu nome, eu os criei, sim, eu os fiz. Os feitos por Deus vai anunciar essa semente. E o homem, não preste atenção, o homem foi criado para a glória de Deus, como está escrito em Isaías 43:7, que o homem é a glória de Deus. Foi criado para a minha glória, eu os fiz para a minha glória. E estamos aqui para falar da glória de Deus. E nós somos a glória de Deus. Vamos mais, irmãos. Em capítulo 11, de 1 Coríntios, versículo 7, fala de uma coisa, e são dupla, as coisas que estão dizendo ali. Que a mulher não pode cortar o cabelo, não pode... fala de algo interessante, mas fala de uma outra coisa. Porque ela é a glória do homem. Fala assim, capítulo 11, versículo 7, 1 Coríntios, irmãos. Versículo 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. O homem é a glória de Deus. E essa glória,
precisa ser feita por Ele. Porque tem muitos homens aí feitos por outras coisas, porque só dão valor às outras coisas, não dão valor às coisas de Deus. E precisamos saber disso. Então haverá uma semente na terra. Romanos, não. Aqui tem muitas coisas para que eu pudesse falar, irmão. Mas eu quero ver algo aqui. É Romanos 11. Romanos 11. A salvação, irmãos, é maravilhosa, mas o homem precisa buscar a salvação. Está difícil folhear a Bíblia. Romanos 11, do versículo 2 ao versículo 5, para nós terminarmos, irmão. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que diz a Escritura? É o que está escrito, irmão. Diz de Elias, como fala de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas o que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o joelho diante de Baal. O versículo 5 é fundamental, e nós vamos ler lá no Salmo também para confirmar. Assim, pois, também agora neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. É um resto, irmãos, para ser salvo. Lá no Salmo 72, versículo 16, fala que ficou um punhado de trigo na terra, nos cumes do monte. E esse punhado, irmão, é aquilo que Deus reservou para a sua memória, irmão, para preservar a palavra de Deus. É preciso que o homem examine a Escritura, porque aquilo que está escrito, o que eu estou falando a vocês, é palavra pura, é o que está dentro daquilo que está no contexto bíblico e não no contexto do homem. Salmo 72, versículo 16, fala que há um punhado de trigo na terra e se moverá desde o Líbano. É um punhado, é aquilo que cabe numa mão, não é uma multidão. E o homem prega uma multidão que vai ser isso e aquilo, não. São poucos que salvam, irmão. Não são montoeira, não. E em nome de Jesus eu termino esse vídeo. Espero que você se desperte a examinar a Escritura. Examinando a Escritura, você vai ser um rio de água viva para o seu próximo, para o seu irmão, e vai provocar nele salvação verdadeira, em nome de Jesus. Amém.